Olá, eu me chamo Peterson e nesse vídeo eu queria trazer para vocês um problema que eu tive na configuração e instalação dos drivers da NVIDIA do meu desktop Linux, especialmente o Arch Linux, e também explicar para vocês como é que funciona o processo de configuração aí quando a gente está utilizando o driver híbrido, que é o Optimus, que é na verdade o driver normal da NVIDIA, só que ele serve para notebooks e outros computadores, eu acredito que são notebooks, que ele vai ter então o processador com a placa de vídeo integrada e a placa de vídeo separada, discreta também. Então, o que eu fiz nesse computador que eu estou usando agora aqui foi instalar o Arch, e daí eu instalei o Xorg, né, o Xserver, e o meu desktop que eu estou usando é o KDE Plasma, certo? Então, quando eu estava configurando para usar o Xorg, eu acabei instalando o driver do Xorg da Intel, né? Então, tem o driver de vídeo da Intel e eu estava fazendo toda a parte do desktop utilizando o driver da Intel. Então, estava rodando a placa de vídeo integrada. Daí, quando eu precisei rodar a placa de vídeo dedicada, né? Seja, não foi especificamente para jogar, né? Mas foi para tentar rodar um programa, eu não consegui, porque estava mal configurado. Então, para poupar o tempo de vocês aí de ler toda a wiki do Arch lá e buscar outras soluções online, resolvi trazer um sumário aqui do como que funciona o processo, tá? Então, se você tem uma placa NVIDIA, eu recomendo você ir lá na wiki agora do Arch e ver as instruções de instalação. Então, esse vídeo vai se manter, vai focar somente no que se refere aos drivers híbridos, né? Onde a gente vai ter a placa discreta e a placa de vídeo integrada, certo? Então, no meu notebook aqui, esse é um Dell i14, é um Inspiron, né? E dele tem um i5 com a placa de vídeo integrada. E eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA 940MX discreta, né? Então, se eu vim aqui no meu terminal do Linux e eu digitar lspci, então dá para vocês verem aqui que eu tenho então o controlador VGA da Intel, né? O 620, esse é o integrado. E aqui no bus 1 eu vou ter o controlador 3D, que é a NVIDIA 940MX. Então tem que ver exatamente o driver que você vai precisar instalar. No meu caso aqui é simplesmente o driver NVIDIA, tá? Então no Arch você pode instalar ele usando pacman install NVIDIA. Então também quando você vai instalar os drivers, você vai precisar instalar o NVIDIA Utils, beleza? E o NVIDIA Settings, para você ter o programa de interface gráfica para depois, se você quiser mexer em alguma coisa, tá? Se você está, então, utilizando, como eu, você está no caso que você tem as duas placas e você quer utilizar as duas, então ele vai ser um processo um pouquinho mais complicado. Então, diferente do Windows, que ele já, no ambiente Windows, que ele já cuida disso para você, você só instala o driver e funciona. Então, quando você precisa rodar o desktop, ele vai rodar na integrada. Quando você precisa rodar um jogo, ele sabe já rodar no jogo. É uma coisa, né? Aqui no Linux a gente não tem isso. Então, a gente vai estar utilizando uma coisa que se chama Prime, tá? Então, de novo, vou deixar o link da wiki do Arch, e lá você vai poder ver que tem várias formas de você poder rodar os dois drivers, né? Então, se você quiser, você pode abrir uma sessão do Xserver rodando com a placa de vídeo integrada ou uma rodando com a placa de vídeo discreta. No meu caso, eu prefiro instalar o Prime, e também tem outras opções, né? Mas no meu caso, eu prefiro instalar o Prime, que daí o Prime eu consigo dizer para ele rodar uma única aplicação, em especial com aquele utilizando a renderização da placa de vídeo dedicada, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar também instalar o pacote NVIDIA Prime, certo? Então, esse é o comandinho aqui, que está aqui também, do lado, certo? E com esses pacotes, a gente vai ter acesso, então, aos drivers, vai estar instaladinho, vai estar tudo bonitinho. E daí, para a gente fazer a configuração do ambiente mesmo, então, vamos lá dar uma olhada como é que funciona no arquivo do Xorg, né? Então, vou lá no X11, xconf, desculpa, xorg.conf, né? Então, eu tô aqui no xorg.conf e aqui, se você fez a instalação do Xorg conforme a wiki, então você vai ter algumas coisas aqui pré-prontas e eu terei algumas coisas aqui de forma manual para poder fazer funcionar, né?
Então, de cara, você vai ter que ter dois devices aqui. Então, você vai ter um device, né, que é, no meu caso aqui, eu botei eGPU, né, então, Integrated GPU, com o driver da Intel, certo? E ele está no Buzz ID lá do PCI 020, que você pode usar, ver lá usando o comando lspci, tá? E eu vou ter um device que é minha placa de vídeo discreta, que usa o driver da NVIDIA, e ele está no PCI 100, tá? Então, você precisa explicitamente definir os dois devices. E na sua tela aqui no screen, para não dar erro, né? Então eu deixo só o modo padrão aqui, que é o Full HD, e eu digo qual device ele vai usar. Então, no caso, eu estou usando a GPU integrada, né? Para fazer o driver da NVIDIA funcionar, o que você precisa fazer é o seguinte, na parte aqui do Server Layout, você vai ter que colocar essa opção aqui, Option, Allow NVIDIA GPU Screens, certo? Junto a isso, você também vai precisar colocar alguns paths no arquivo de configuração Xorg, senão ele não vai se achar. Tá? Então, esses paths são, você vai dentro da seção de files, e você vai colocar dois module path, que daí é o userlib NVIDIA Xorg e userlib Xorg modules, certo? Com esses dois caminhos aí para os arquivos, a última coisa que você vai precisar fazer para rodar o ambiente puramente usando a placa de vídeo da NVIDIA aqui na parte da screen você vai poder alterar o device e botar, em vez de botar o Integrated GPU, né, que é o identificador da Intel, eu vou botar esse identificador na minha placa de vídeo, que é o DGPU. Então, se eu colocar DGPU aqui e rebootar o PC, né, ou só matar o ambiente desktop, matar o Xorg e inicializar eles de volta, eu já vou estar rodando com o meu desktop renderizando na placa de vídeo, né. No momento eu não estou rodando, então a gente pode usar o comando NVIDIA SMI, tá? Então, esse SMI, ele vai listar pra gente ele é como se fosse um top, né? O comando top, só que para visualizar o que está acontecendo na placa. Então, você pode ver que a placa não tem nada, ela está com zero consumo de memória e não tem nenhum processo rodando nela, né? Então, justamente porque eu configurei no Xorg para usar o desktop como integrado, e agora né? Então, feita a configuração do Xorg e instalando o pacote NVIDIA Prime, eu consigo falar para ele rodar as aplicações especificamente usando a placa da NVIDIA. Então, quando eu quero tirar performance, né? Enquanto que no resto do tempo eu estou usando a placa de vídeo integrada para o resto das coisas. Daí eu estou aí ganhando na economia de energia e também de temperatura, né? Porque quando a gente usa GPU esquenta bastante o notebook, né? Não é legal ficar estressando a placa. Então, se agora eu quiser, por exemplo, executar alguma aplicação, eu posso usar Prime -run. Isso é um script que vem junto com o pacote NVIDIA Prime, né? E daí eu posso abrir, por exemplo, algum programa. Vamos abrir, acho que, deixa eu ver se consigo abrir o VS Code. Então aqui eu vou abrir o VS Code. E se eu dar uma visualizada aqui no NVIDIA SMI, eu consigo ver que está tendo um processo rodando na placa de vídeo, né? Então, se você está utilizando uma aplicação mais pesada, um editor de vídeo, um um editor de imagem, renderizar, modelagem 3D, modelagem 3D, seja CAD ou seja de forma artística, para ver vídeos, jogar jogos, né? Então, no geral, aí você vai querer usar a placa de vídeo, certo? Eu matei o processo aqui, então se eu usar o comando de novo NVIDIA SMI, então vai ver lá que não tem mais nenhum processo, tá? Então é dessa forma que você vai ter que configurar o Xorg, né, para você conseguir fazer rodar a placa de vídeo integrada no processador, né, para você utilizar no seu ambiente desktop e todas as aplicações, né? E como exceção, a gente vai estar usando o utilitário da NVIDIA Prime, né, para poder rodar as aplicações, visto as configurações especiais que devem ser feitas no nosso arquivo no Xorg config, tá certo? Espero que esse vídeo
tenha sido útil para você que está tendo problema na instalação com os drivers, principalmente utilizando o Arch Linux ou ainda o Manjaro, né? E é isso aí. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.